Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Semana agitada aqui na Europa, né? Aliás, no mundo inteiro, né? As expectativas em cima de um possível conflito que está sendo empurrado bela abaixo pelos Estados Unidos, que eles querem isso de qualquer maneira, junto com a Inglaterra. A Europa mesmo não, nem a França, nem a Alemanha, nem outros países da OTAN. O que nós estamos vendo é uma clara provocação para que se crie um conflito, porque isso faz parte da agenda. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre o que é essa agenda e como é que essa coisa é manipulada por trás das cortinas. Bom, o que nós estamos vendo nesses dias, aliás, há muitos anos, é uma mídia corporativa que somente, ela mente não é de hoje, há muito tempo. Hoje, com a internet, essa coisa ficou muito mais fácil, com a informação descentralizada, nós podemos rastrear o que pode ser a verdade, ou meia-verdade, ou onde é que eles estão mentindo. Mas tudo tem a ver com ufologia, tem a ver com o que nós discutimos aí nesses 100 e poucos vídeos, porque são três irmãs, elas não se separam, é a ufologia, a religião e a política. Não tem como discutir uma sem a outra. Elas são intrinsecamente, estão ligadas desde o início dos tempos, quando esses supostos seres vieram para o nosso planeta interferir na nossa evolução e criaram a religião e criaram uma política. Sistema bicameral, por exemplo, de câmara alta, câmara baixa, já existia na Suméria. Nós temos várias tabuletas de barro escritos lá, sessões da câmara baixa, da câmara alta, onde decidido o que o governo ia fazer, o que o Estado ia fazer. Assim como a adoração aos deuses, né, o culto aos deuses, prestar serviço aos deuses. Vamos falar com vocês uma coisa interessante que aconteceu em 1875 em Nova York. O jornalista John Swinton, ele é famoso por esse discurso, que eu vou ler para vocês agora. Ele trabalhava como jornalista freelancer e depois passou a ser redator do principal jornal de Nova York, era o New York Sun. Em 1875, fizeram um jantar em homenagem a ele, quando ele tinha assumido essa posição. Mais tarde ele largou esse jornal e fundou o próprio jornal. Mas ele no coquetel, alguém lá levanta um brinde, né? Pim, 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 por favor, um brinde, vamos brindar a imprensa livre. E ele falou, o quê? What? Como é que é o negócio? Imprensa livre? Ele começou o discurso dele assim, abre aspas. Não existe na América uma imprensa independente a menos que seja nas cidades do interior. Vocês são todos escravos. Você sabe disso, eu sei disso, e não há nenhum de vocês que se atreva a expressar uma opinião honesta. Se você expressasse a opinião honesta, saberia de antemão que ela nunca seria impressa. Eu recebo $150 para manter opiniões. Na época era um bom salário. Para manter opiniões honestas fora do jornal com o qual eu estou conectado. Outros de vocês recebem salários semelhantes por fazerem coisas semelhantes. Se eu permitisse que opiniões honestas fossem impressas em um número no meu jornal, eu seria como Otelo antes das 24 horas, uma obra de Shakespeare. Ele dizia que a ocupação dele, o cargo dele, teria desaparecido pela manhã. Né? Um homem que fosse tolo ao ponto de escrever opiniões honestas estaria na rua em busca de um outro emprego. O negócio de um jornalista de Nova York é distorcer a verdade, mentir abertamente, perverter, difamar, bajular aos pés do grande Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, e vender o seu país e sua raça pelo pão de cada dia, ou pelo que seja o seu salário. Você sabe disso. Eu sei disso. E é tolice brindar a uma imprensa independente. Nós somos ferramentas e vassalos de homens ricos dos bastidores. Somos polichinelos. Eles puxam a corda e nós dançamos. Nossos tempos, nossos talentos, nossas vidas, nossas possibilidades são todas propriedades de outros homens. Somos prostitutas intelectuais. Fecha aspas. Pois é. 1875. E nada mudou. Só piorou. Não é? Então é a tal história. Sempre checar as notícias. Assistir o meu canal, mas assista um outro também. Faça uma comparação. Vê o que se pode tirar, o que se pode deduzir. Discuta, duvide. E não aceite o que vocês veem na televisão ou nos jornais da grande mídia. Hoje o grande problema da censura é essa. Estão censurando inclusive o Telegram aqui na Europa. Pois é, a liberdade é um problema muito sério.
A liberdade é uma coisa que essa turma tem pavor. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. E vamos ver até quando. Vão acontecendo alguns movimentos contrários. Finalmente parece que o povo no mundo inteiro acordou. Nós estamos vendo o Canadá, meu querido Canadá, como é que está lá lutando contra aquela coisa que está no governo lá há muito tempo, que é eleito por esse esquema. A mídia faz a propaganda e faz mente e coloca o camarada lá, o polichinelo. Então é isso. Então isso vem desde os tempos imemoriais. E nós vamos começar lá então agora para falar do avental de Melquisedeque. Eu havia prometido no vídeo anterior descrever as deusas serpentes. Eu vou fazer uma breve introdução com isso, que depois nós vamos continuar com esse assunto, vamos voltar sempre. Mas é pertinente a história do avental de Melquisedeque, tem a ver com essa agenda que vem lá dos tempos imemoriais, em onde começa a surgir a maçonaria. Pois é. Pois bem, nessa questão da agenda, dos grandes conflitos que acontecem na história da humanidade, nós temos, já vimos várias vezes isso acontecer na própria Bíblia, né, cristã, na Torá também, nos primeiros livros do Velho Testamento, onde os conflitos são sempre manipulados por duas pessoas brigam com uma terceira manipulando, né? Então o que nós vamos ver agora é o seguinte, tirando as referências bíblicas, vamos partir para um camarada muito conhecido chamado Niccolo Machiavelli. Maquiavel. Ele escreveu um tratado, né, muito importante sobre isso, tão importante quanto O Príncipe, quanto o livro da guerra de Sun Tzu, aquele general chinês. Ele ele foi um filósofo fantástico, né? Ele foi um filósofo do século XVI, embora Maquiavel não tenha sido o primeiro a escrever sobre esse assunto, o seu nome tem se tornado sinônimo de alguma coisa inescrupulosa, de uma cobiça política, né? A pessoa é maquiavélica, né? Então, Maquiavel, ele é um autor de vários manuais, né? Tipo, como fazer, que você pode fazer em benefício de um príncipe. Ele descreve várias técnicas utilizadas por governantes italianos para manter o controle sobre a população, e é bem conhecido o método de engendrar um conflito. No seu tratado O Príncipe, ele escreveu que alguns príncipes, para manter o Estado desarmado, né, e sob seu controle, e manter todo poder sobre esses estados diferentes, ele tem que primeiro manter essa turma distraída com conflitos internos, como está acontecendo exatamente agora. Você cria conflitos e você por fora tira proveito disso. No Brasil é muito comum a briga partidária, amigos não se falam mais, aconteceu comigo por causa dessa estupidez de idolatrar uma pessoa, idolatrar um partido, enquanto isso por trás a coisa está sendo uma grande festa por quem quer no controle, no poder, e ninguém presta atenção nisso. Nossos antepassados, aqueles que eram reconhecidamente sábios, estavam acostumados a dizer que era necessário manter, né, isso o Maquiavel falando, Pistoia, que é uma cidade italiana, dividir em facções, e Pisa, a outra cidade italiana, né, que era também brigando entre eles, enquanto isso, Veneza controlava as duas. Essa ideia de estimular a briga em alguns dos centros que pagam impostos, né, para manter mais facilmente a posse delas. E sempre foi essa história. A desunião humana ela sempre foi um bem valioso para os príncipes. Príncipes, deputado, governador, que solda a porta, não é? Governantes inescrupulosos. Então, sempre manter a desunião, raça contra raça, de cor, de sexo. O tempo todo essa coisa a imprensa injeta, mesmo que esteja tudo numa boa, mas eles provocam essa coisa, né? Então é essa história. Então Maquiavel descreveu o passo a passo, né, um guia para ser empregado por qualquer um que quisesse usar esse instrumento. Então você tem que ganhar uma confiança numa cidade que está desunida, tão logo eles acham que você está ajudando, você passa a ter o controle. Eu ofereço isso, mas por trás eu estou cobrando outra coisa. Sempre vai dar essa mesma história, né? Você provoca até que eles fiquem enfraquecidos, completamente enfraquecidos, aí você vem e domina.
Isso foi colocado lá na Suméria, desde a Suméria. Aquelas cidades-estados sumérios, que cada um daqueles deuses governava, viviam umas turras uma com as outras, até que houve um conflito final. E acabou com a história. É o que está para acontecer, né? A técnica de Maquiavel era muito boa, mas tinha um defeito, poderia sair pela culatra o tiro, porque o sucesso da técnica depende, pelo menos, de que uma das partes manipuladas não pode estar ciente da verdadeira fonte do problema. Então as pessoas que estão brigando entre elas, seja por que for, por sexo, por gênero, por raça, por etc., não está sabendo que tem alguém insuflando, e eles não podem saber que tem alguém, pelo menos uma delas não pode saber, porque vai ser o boi de piranha lá, né? Então, nós vamos ver que acontece, ele fala sobre o fenômeno, pode ser observado a um nível pessoal, quando dois amigos descobrem que um terceiro amigo está dizendo coisas negativas sobre cada um deles por trás, pelas suas costas. Para que a técnica seja eficaz, o perpetrador deve permanecer oculto da visão, né? Para que ele não seja considerado a fonte do conflito. Quando nós falamos sobre a interferência ET, se o pessoal usa muito o reptiliano, que está por trás, o David Icke, por exemplo, fala sobre isso, eles estão atrás manipulando, mas não aparecem. Nunca aparecem. Então a história é essa. A técnica era o seguinte: levantar conflitos e assuntos que farão que as pessoas lutem entre elas muito mais do que contra o perpetrador, né? No Brasil, vou citar de novo a questão palestina, umas turras um com o outro enquanto o país está desabando. E quem está por fora provocando isso não aparece. Permanecer oculto do verdadeiro, né? Dar apoio às duas partes que estão. Apoia um, apoia outro. O Banco Rothschild apoiou na Guerra Civil Americana, o Banco Rothschild francês apoiava os sulistas, enquanto que era da Inglaterra, do irmão lá, do primo dele, apoiava os nortistas. Na Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa. Bancos suíços que apoiavam os alemães, apoiavam os americanos, entendeu? Então, por trás, insuflando. Então, nós vamos ver que a história da Torre de Babel, por exemplo, lá com aqueles deuses tutelares, os deuses Anunnakis, né, e os sumérios, etc., ou na Índia mesmo, entre os hindus, eles querem manter a humanidade desunida e sob esse controle tutelar para poder realizar isso. A história bíblica, por exemplo, de Jeová, indica que os tutores implementaram uma técnica maquiavélica de criar um faccionalismo entre os seres humanos. Facção partidária, facção racial, facção de tudo quanto é tipo. Então, a Bíblia afirma que os tutores encorajaram as facções que eles controlavam para batalhas uns com os outros. Por todo o tempo, os tutores têm proclamado, têm se proclamado deuses e anjos com quais as pessoas devem se voltar para encontrar uma solução para esses conflitos. Oh, meu Deus, oh, meu anjo vai me ajudar, Gabriel, Rafael, Perequetel, nada disso. Depois vamos conversar sobre a revolução do anjo Gabriel. E essa é a sequência clássica, né, que Maquiavel usava. Ele trabalhava em cima disso. Então, nós vamos ver que, como eu comentei, é bom assistir lá o vídeo que eu fiz sobre a Irmandade da Serpente, onde eu falo sobre tudo isso, como começou. A serpente era do bem, depois a serpente passou a ser considerada do mal. Em todas as grandes histórias e das antigas civilizações, as serpentes sempre foram benéficas, sempre foram curadoras e protetoras. Depois que o advento do cristianismo, das três grandes religiões ocidentais, cristianismo, judaísmo, né, e o catolicismo, nós vimos que ela muda de figura e passa a ser considerada má. No Egito aconteceu isso também, quando esses deuses somem da história, desaparecem por algum cataclismo, por essa grande guerra que houve, que eles deixam o planeta e ficam os híbridos, e até que os híbridos morrem, como eu já conversei com vocês várias vezes. Quando isso acaba, a política muda, a serpente passa a ser considerada a inimiga. No Egito eles criaram Apófis, né? Apófis simbolizava o mal. E as deusas primordiais, e as deusas, principalmente as deusas, eram todas serpentes. Pois é. Tem um reptiliano aqui também, ó. da minha sobrinha, agora dá para minha neta. Pois bem, vamos continuar aqui. É facilmente observado que as pessoas vão lutar e brigar sem qualquer estímulo externo, né? Dificilmente existe uma criatura na Terra que a algum tempo de sua vida não ataque uma outra. Sempre foi assim desde a história do início da humanidade. É sempre o cara querendo a mulher do vizinho,
a roça do vizinho, né? Quer conquistar a aldeia do vizinho. Cara, faz parte da natureza humana, nós fomos criados à imagem e semelhança desses deuses. Pois é. Bom, claramente não se precisa de uma terceira parte manipuladora para que uma disputa se levante entre grupos de pessoas, né? As terceiras partes simplesmente fazem com que os conflitos e as disputas sejam mais frequentes, severas e prolongadas. As lutas espontâneas e não influenciadas tendem a ser rápidas, complicadas e centradas ao redor de uma única discussão visível. O meio de manter artificialmente o combate vivo é criar questões insolúveis que apenas possam ser assentadas pela aniquilação completa de um dos oponentes. Então, por ajudar os lados opostos a sustentarem seus esforços de luta contra o outro ao igualar as forças de combate. Fica eterno. 1974 fala muito isso, que eles sempre tinham um combate entre uma área da Eurásia com a Australásia, e sempre uma ganhava da outra, passava um tempo, aquelas que eram aliadas, começavam a lutar entre elas, e começava tudo de novo. Vemos isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda. Países que eram inimigos viraram amigos, depois viraram inimigos de novo. Não é? Então, para manter uma raça inteira em um constante estado de antagonismo, as matérias sobre que os membros da raça combaterão um aos outros devem ser continuamente geradas. E os fervorosos guerreiros devem ser engendrados a combater por essas causas. Eu vou, pego a minha bandeira e vou, né? E vira um herói morto. Há tipos precisos de conflitos que têm sido criados pela rede da fraternidade da serpente. Por todo o caminho, até hoje, esses conflitos artificiais têm embrulhado a raça humana em um enovelado conjunto incansável de conflitos e têm dessa forma marcado a história humana. Então, detectar o envolvimento dessa fraternidade corrompida nos eventos humanos é algumas vezes enganador. O trabalho é tornado mais fácil quando a gente passa a seguir os símbolos místicos mais importantes dessa fraternidade. E os símbolos atuam como caminhos bem coloridos, né? Entrando e saindo da visão pelo qual podemos traçar o papel da rede da fraternidade e formar uma história. E um dos símbolos mais significativos é, curiosamente, um avental. O avental de Melquisedeque. Pegar a história dessas sociedades secretas, vamos chegar lá na raiz, né? Elas começam lá com a Irmandade da Serpente, quando o Enki tenta trazer o conhecimento para a humanidade e é derrotado. Essa é a história do Éden. Em todas as grandes histórias, nós vamos ver que seres vindos dos céus, vindo de outras dimensões, tentam abrir os caminhos, por assim dizer, da humanidade e não conseguem. Então a história foi deturpada, ela foi completamente mudada, né, corrompida, para que nós fiquemos desde o início dos tempos nessa luta sem fim, nessa roda de Sansara. Cada vez que nós vamos tentar alcançar a liberdade de pensamento, a liberdade de conhecimento, acontece uma coisa, como está acontecendo agora. Eu comentei com isso lá em 2018, lá no Canadá. Eu falei que a única coisa que ia vetar, bloquear a abertura ufológica começou a acontecer lá no governo do Trump. Gosto ou não dele, mas estava acontecendo lá, a história do tic-tac, o Pentágono declarando, nós estamos aí, filmamos, é real a coisa, não sabemos o que é, precisamos pesquisar, se monta uma equipe, veio o seguinte, o BD, e acabou com tudo, não está nem aí para isso o BD, ele trabalha numa outra esfera, tem uma outra entidade ali por trás daquela turma, ele, a Hillary, ele, o Obama, o queridinho da esquerda, foram 7 guerras durante os 2 períodos de governo que ele teve. Uma coisa horrorosa. Aqui na Holanda nós estamos com vários conhecidos refugiados. Trabalhamos com eles. E as histórias são de arrebentar o coração. Pois é. Então nós vamos ver aí o avental de Melquisedeque. De todos os reis bíblicos, poucos são mais coloridos e legendários do que Salomão, né? Rico além da imaginação, sábio além das palavras e um dirigente de escravos inigualável também. A mais famosa realização de Salomão foi a construção do magnífico templo, né, um complexo de edifício que incluiu o opulento templo, reportadamente feito da mais fina pedra e generosamente ornamentado com ouro. E na esfera política, o Salomão fez história ao restabelecer os laços há muito tempo cortados entre os hebreus e os egípcios. E não apenas Salomão havia se tornado um conselheiro para o faraó egípcio Shishak I, ele também se casou com uma filha do faraó. Ele tinha vários amantes, várias concubinas, milhares. Durante o tempo em que ele passou no Egito, Salomão recebeu uma instrução da fraternidade. Depois de voltar à Palestina, Salomão erigiu seu famoso templo para hospedar a fraternidade em seu próprio país. Naturalmente, o Jeová, que era o principal deus do novo templo,
Embora Salomão permitisse a adoração de outros deuses, isso está lá na Bíblia, deuses locais como Baal, no tempo dele, adorava Jeová de um lado, Baal do outro, entre Axera também. O chefe, o deus masculino, o chefe, né, dos cananitas. O templo de Salomão foi modelado segundo o templo da fraternidade em El Amarna. Tel Amarna fica no Egito, que era onde Akhenaton fez a nova capital do Egito, em Amarna, que foi quase que totalmente destruída, limada. Até hoje estão se fazendo escavações lá em Tel Amarna. Tentaram depois apagar tudo que o Akhenaton pregou, né, e que ele construiu. Rasparam o nome dele. A Nefertiti se encontrou aquela cabeça da Nefertiti, por acaso que ela caiu quando destruíram o ateliê, né, do escultor. Eu não lembro o nome agora, mas mais tarde eu vou falar sobre ele. Todas aquelas cabeças caíram, foram enterradas no meio da caliça, daquela coisa toda, e ficou protegida, inclusive a cor ficou protegida durante esses milhares de anos. Mas Salomão, ele copiou as estruturas do templo de Amarna, de Akhenaton, que era em forma de cruz, e a cruz é símbolo dos Anunnakis. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem as cruzes lá, o símbolo daquela cruz que é usada não só pelo Papa, mas também por aquele camarada do bigodinho que usava também. Em várias ramificações da Irmandade nós vamos ver essa cruz, né? Não posso falar o nome dela. Bom, então, para realizar esses feitos arquitetônicos, nessa obra toda, Salomão trouxe guildas especiais de pedreiro. Guilda é sindicatos, grupos especiais, né? Fechados. Ele trouxe esses pedreiros para projetar as suas construções e supervisionar, né, a construção. Essas guildas especiais já eram importantes no Egito e as suas origens valem a pena ser examinadas. Então, a arquitetura sempre foi uma arte importante, né? Pode-se falar muito sobre uma civilização ao olhar as construções que ela erige, que ela ergueu. A Holanda aqui é uma coisa absurda de bela, como é Paris, como é Praga. A arquitetura holandesa tem muito da coisa do neoclássico, né? Tem do rococó, né? Tem do barroco. E cada uma dessas escolas de arquitetura vai nos remeter a essas irmandades, porque eles controlavam essas obras. As igrejas eram construídas em determinado local, com determinadas especificações que eram levadas a sério. Então, a arquitetura sempre foi uma parte importante. A arquitetura moderna, por exemplo, nós vamos ver que ela é bem estéril, é desumana, ela não tem mais aquela beleza, né? Vamos ver o neoclássico, por exemplo, hoje, por aqui eu vou mostrar a vocês alguns prédios ainda, essa escola remonta ao Sumério. Nós vamos encontrar isso lá em Petra, que os romanos, os gregos copiaram, depois os romanos, e veio até para a Europa, e da Europa se exportou, virou o tal do neoclassicismo, né, que se incorpora elementos arquitetônicos da Grécia, do Egito, da Grécia e de Roma. Depois veio o barroco. O neoclássico mistura tudo isso. Então, a arquitetura moderna hoje não tem mais nada, né? Está estagnada, é uma coisa feia. Então, a arquitetura nos conta que tipo de pessoas podem influenciar uma cultura. E na Renascença ela foi liderada por pensadores e artistas. Então, a nossa era moderna está sendo orientada por pessoas de negócio com orientação quanto à eficiência. Tem que ser eficiente, não precisa ser bonito. Faz um prédio com 50 andares igual um caixote ou uma torre de vidro. Então, é eficiência, não tem mais a beleza. E no Antigo Egito, os engenheiros, artesãos e pedreiros que trabalhavam nos grandes projetos de arquitetura tinham status especiais, era uma categoria bem especial. Era uma elite, eles eram organizados em guildas, né, em sindicatos, de elite patrocinadas pela fraternidade lá no Egito. As guildas serviam a função, a grosso modo, de simular tipo uma união comercial de hoje. Como eu falei, um sindicato, né? Elas eram organizações de ramificação dessa fraternidade e utilizavam aí os escalões e títulos, né? Eles praticavam uma tradição mística também, tinha a ver com a religião. Como eu falei a você, essas coisas não são separadas, elas são interligadas. Então a evidência da existência dessas guildas especiais foi descoberta pelo arqueólogo Petrie, numa das suas expedições ao deserto da Líbia em 1888 e 1889, nas ruínas de uma cidade construída por volta de 300 anos antes de Cristo. A expedição do Dr. Petrie descobriu um número de registros em papiro, um conjunto que descreveu como uma guilda realizava encontros secretos, isso por volta de 2000 anos antes de Cristo.
O encontro da guilda discutia as horas de trabalho, salário, regra para o trabalho diário. Se reuniam numa capela e fornecia também ajuda às viúvas, aos órfãos, aos trabalhadores em apuros. Os deveres organizacionais descritos nos papiros são bem similares àquelas dos grandes mestres da grande loja de um ramo moderno da fraternidade que evoluiu e virou a livre maçonaria. Pois é. Pois bem, então as serpentes divinizadas são todas, né, cobras nas representações, mas nem sempre, né? O serafim não é cobra. E ela está sempre são ligadas, fortemente ligadas às deusas no Antigo Egito. Na Suméria, no Antigo Egito e vai por aí. Nós estamos falando agora da Suméria e do Egito, mas eu pretendo falar das outras civilizações espalhadas pelo nosso planeta, na China, no Japão, na Índia. Na Índia, as serpentes estão, nossa, para todo quanto é lado que você puder olhar, dentro do budismo, dentro do hinduísmo, dentro de várias divisões e segmentos religiosos no Oriente, na Ásia, né, vamos encontrá-las. E aí tem uma hora que elas viram dragões. Tem essa coisa também, né? Pois bem, as espécies ligadas a divindades masculinas, elas não são especificadas, com exceção de Netger-Ankh, que é uma cobra. Lá nessa tabela que eu coloquei, dá uma pausa, lá tem as entidades, que tem o M, tem o feminino e masculino, lá, tá? Não tem outras derivações, mas isso é bem antigo esse documento, está um livro do século XIX. O símbolo da serpente usada por Nekhbet e Wadjet é um bastão longo com uma serpente enrolada em volta que lembra o caduceu. As deusas com aspecto de serpente, Isis, Nephthys, Nekhbet, podem aparecer na forma de cobra, mas não é seu aspecto primário. Isso é importante na pesquisa. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma pesquisa acadêmica, não é de ufólogo nem conspiranoico, não. Então a cobra seria apenas um aspecto da sua constituição. Embora algumas vezes presente no submundo, as deusas como Isis, Nekhbet, Wadjet e Nephthys, Selket, elas são citônicas, quer dizer, significa que elas são do submundo, ou da dimensão inferior, ou de uma outra dimensão, que chamam de inferior. Então esses documentos, escrituras, tudo está disponível para o pesquisador sério, que pode escolher então uma vasta quantidade de livros, né? Livros apócrifos, não são canônicos, né? Não é o que a igreja aprova, mas você está em as bibliotecas dos museus, estão entupidas de trabalhos disso aí. E nem são publicados também com literatura, por aí, você compra com livros como do Zecharia Sitchin, etc. Tem poucos livros no mercado, na Amazon vocês encontram muito. No outro vídeo eu mostrei alguns deles, né? Então, nós temos o Antigo Testamento, que nós podemos acessar, qualquer um pode acessar, né? E tem uma rica tradição oral judaica, hoje você tem isso escrito em livro, que é o Haggadah. O Haggadah reúne vários desses relatos, falando das serpentes, dos gigantes, etc. Um dos livros que eu uso muito, que se encontra na Amazon, é Serpentes e Dragões Voadores, né? A história do passado reptiliano da humanidade, no sistema de Kindle, né? da Amazon. Flying Serpents and Dragons, não tem em português, mas faça um esforço, não é? Então nós vamos ver que essa história se estende, o passado reptiliano da nossa humanidade não pode ser escondido, tem alguma coisa lá. Não sabemos o que é, se é um simbolismo, se houve realmente essa hibridização tão forte, então é nessa linha que nós vamos. Nós estamos fazendo perguntas, ninguém está afirmando nada, estamos pincelando pesquisas feitas por vários pesquisadores que dedicaram sua vida a isso, né? Vamos voltar toda hora a falar desse assunto, só embasando a história da nossa humanidade até chegar onde nós estamos. Na sequência do vídeo eu vou falar sobre o avental de Melquisedeque, a Magdalena dá um pitacozinho também no vídeo. Então vamos continuar. Até já. Nós podemos ver aí nessa imagem que nas primeiras dinastias eles não usavam a serpente nos seus chapéus, nos seus capacetes. Nós vimos ali a Ator, né? Ela só vai aparecer depois da 18ª dinastia. A Ator, ela também não tem a serpente, aí você já vê a serpente, né? O capacete, Uraeus, aí várias formas delas, Isis. Esse eu vi aqui no Museu de Leiden, também é encontrado do primeiro período lá do Egito, do pré-dinástico, essas formas em serpentes reptilianas.
Nessa tabela aí nós podemos ver as serpentes ou reptilianos na civilização lá na Mesopotâmia, com todas as características delas, gênero, quais eram as híbridas, etc. E na próxima tabela nós vamos ver as deusas e deuses serpentes no Antigo Egito. Então, vocês podem fazer a pausa no vídeo aí e ver, né, a região, etc., a associação delas e várias características. E aí continuamos com o staff das serpentes no Antigo Egito, mais ou menos sempre antes da 18ª dinastia. Ou pré-dinástica, né? Muito interessante, tem muito material sobre isso, muita coisa, mas vocês não vão encontrar com muita facilidade nem nos museus. Eu vou voltar ao Museu de Leiden agora, semana que vem, para fazer um trabalho só sobre isso, especificamente sobre isso, fotográfico, né? Da outra vez nós estávamos com o museu fechado e com tempo limitado. Olá, pessoal! Então podemos concluir com esse vídeo que divindades serpentes e híbridas de serpentes têm um vínculo mais forte com a proteção e divindades, com aspectos e associações que mostram um vínculo mais forte com a cura. Aquelas com ligações tectônicas são todas protetoras do lugar. E eu sou serpente no horóscopo chinês. Uhul! Grande abraço a todos. Bye, bye. Até o próximo vídeo.